Oi, gente, tudo bem? Espero que sim, né? Que você esteja bem. Hoje, nossa aula de português e literatura, lá no seu horáriozinho tem português e literatura, né? Mas, como eu sempre te explico, né? O que é que acontece? Eu faço uma breve recapitulação do que a gente viu em português, na parte de gramática, na terça, né? Inclusive, na terça, vai atividade de casa lá na Agenda Edu sobre português, né? E hoje a gente faz uma breve recapitulação de português, em seguida já inicia a nossa aula de literatura, lembra? Com certeza lembra. Vamos relembrar aqui o que a gente viu de português na última aula. Vimos o quê? Pontuação nas orações subordinadas e substantivas. No caso, gente, nós vimos as orações subordinadas e substantivas apositivas, ou seja, aquelas que exercem a função de aposto, né? E essa pontuação que a gente fala, né, é muito importante, porque de todas as orações subordinadas, substantivas, apenas a positiva apresenta esse tipo de pontuação, que é 2 pontos, né, ela vem após 2 pontos, ou após uma vírgula, vem a oração principal, vírgula, e uma vírgula separando, né, a principal da oração subordinada substantiva a positiva, lembra? Até quando eu falei para você, né, eu disse assim, bom, é bem fácil reconhecer esse tipo de oração, e realmente é. Por quê? Por conta dessa pontuação, né? Então, vamos começar, já que a gente, assim, uma breve recapitulação, né? Nós já estudamos também as orações subordinadas substantivas, completivas, nominais, já estudamos as subjetivas inicialmente, estudamos as predicativas, né? Por último, as apositivas, que, como eu acabei de falar, exercem função de aposto, ou seja, o que é um aposto? É aquele termo que vem explicar melhor a oração, lembra? Muito bem, então, e a grande característica desse tipo de oração é que ela vem após 2 pontos, né? Quando ela vem, essa oração subordinada substantiva vem após 2 pontos, gente, já é simples, já você já identificou que ela é positiva, ou vem separada por vírgula. Oração principal, vírgula, oração subordinada, né? Então, uma dica assim excelente, né? E claro, todas essas orações, né, subordinadas, substantivas, apresentam conjunções integrantes, né? E tem uma observação sobre as apositivas também. Em alguns casos, né, não é comum, mas pode acontecer que elas não venham com uma conjunção integrante, tá? Isso aí lá na aula eu já expliquei direitinho, tá? Qualquer coisa, vai lá, volta à aula de português e relembra isso, tá bom? Gente, ó, vamos começar logo, né? Vamos começar nossa aula de literatura, tá? Nós vamos ver hoje, vamos estudar sobre uma importantíssima escritora, certo? Quem é ela? Raquel de Queiroz, grande representante da nossa literatura. Ela fez parte do Romance de 30. Lembra que a gente estudou o Romance de 30? Segunda fase do modernismo? Com certeza você lembra, né? Pois é, pois hoje a gente vai ver especificamente, sabe quem? Raquel de Queiroz, né? Imagina, olha só, Raquel de Queiroz, gente, né? Então, vamos conhecer um pouco sobre a biografia dela, o contexto em que ela e suas obras estão inseridos, né? Que é no Romance de 30, né? Tanto é que lá no seu material, na apostila, nós temos Romance de 30, Raquel de Queiroz, né? Tem uma aula especificamente para essa escritora. Gente, como eu disse anteriormente, Raquel de Queiroz, importante escritora, grande orgulho nosso, né? Representante do Romance de 30, juntamente com outros importantes escritores, né? Como Jorge Amado, José Lins do Rego, Graciliano Ramos e outros, né? Grandes escritores regionalistas, né? Porque retratavam os problemas de determinadas regiões do Brasil. Focou muito na região Nordeste, nesse período, na seca, o drama da seca. Porém, também temos escritores lá do Sul, né? Como o Érico Veríssimo, já é o que muda a temática dele, que é o que? A disputa pelas terras, né? No Nordeste, a temática mais frequente era a seca,
Ou as desigualdades sociais, né, o preconceito, as pessoas que viviam na rua, coisas desse tipo, né, discriminação, certo? Também nós temos o regionalismo do Sudeste, né, quando eles narram o quê? O José Lins do Rego narra a decadência dos engenhos, né? Também já muda a temática, porém são obras regionalistas, tá? Porque muitas vezes as pessoas acham que obras regionalistas são só as do Nordeste, não é isso, tá? Pronto, você viu aí a imagem da Raquel de Queiroz, vamos conhecer um pouco sobre esta escritora, a biografia mesmo dela, né? Vamos ver com calma. Vamos lá. Vamos lá, sobre a Raquel de Queiroz. Gente, Raquel de Queiroz, biografia básica dela. Olha só, Raquel de Queiroz nasceu em Fortaleza, Ceará, em 17 de novembro de 1910. Sua infância foi vivida parte na capital cearense, parte na fazenda da família, no interior do estado, com rápidas passagens por Belém do Pará e Rio de Janeiro. Esta instabilidade deveu-se à seca de 1915, que atingiu a propriedade da família. Imagine, gente, ela é uma pessoa, sua família tinha recursos, né, financeiros. Porém, em 1915 ocorreu esta seca, grande, uma das maiores secas de todos os tempos, né, que atingiu até essa família. Imagine aquelas pessoas mais humildes, imagine aí, né? Por isso que a sua família mudou-se, né? Saiu do interior e depois foi para Belém, certo? Bom, o contexto histórico, gente, em que ocorreu, o contexto histórico em que Raquel de Queiroz está inserida, é essa fase aí de 30. Estava ocorrendo o quê? A queda da Bolsa dos Valores de Nova York, né? No Brasil, República Café com Leite, e também ocorreu a Revolução de 1930 aqui no Brasil, tá? Só que a gente não vai focar muito nisso. Bom, eu quero falar para você sobre... Pronto, olha só. Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras no ano de 1977, ocupando a cadeira de número 5. Gente, a primeira mulher a entrar, a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, olha só. O 15 é o primeiro e o mais popular romance de Raquel de Queiroz, publicado em 1930. O título se refere à Grande Seca de 1915, que realmente essa seca ocorreu. Em 1915 ocorreu uma grande seca em todo o Nordeste que atingiu várias famílias, até aquelas que tinham propriedades, que tinham recursos. Imagine as pessoas humildes. Então, nisso, muitas pessoas saíram de suas terras tentando sobreviver, porque já não tinha mais o que comer, não tinha... Aí, então, né, nesse contexto, ela escreveu o 15, que é considerada assim, sua obra-prima. Claro que ela escreveu obras, muitas e muitas obras, gente. Porém, o 15 é uma das mais representativas, tá? Vamos lá. Curiosidades sobre Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz publicou mais de 2.000 crônicas, que resultou na edição dos livros A Donzela e a Moura Torta. Crônicas, né? 100 crônicas escolhidas, O Brasileiro Perplexo, Caçador de Tatu e Cenas Brasileiras. Traduziu para o português mais de 40 obras. O presidente da República, Jânio Quadros, a convidou para ocupar o cargo de ministro da Educação, que foi recusado, e na época, justificando sua decisão, teria dito: sou apenas jornalista e gostaria de continuar sendo apenas jornalista. Ou seja, ela não aceitou o convite para ser ministra, né? Embora, mas imagina, naquele tempo, gente, estava bem avançado, já não havia mulheres, né, lá. Suas obras: o 15, João Miguel, Caminho de Pedras, As Três Marias, A Donzela e a Moura Torta, O Galo de Ouro, Folhetins na Revista, Leão, A Beata Maria do Egito, Crônicas Escolhidas, O Brasileiro Perplexo, O Caçador de Tatu, O Menino Mágico, Dora Doralina, As Menininhas e outros. O Jogador de Sinuca e mais historinhas. Memorial de Maria Moura, que inclusive, gente, esse Memorial de Maria Moura virou minissérie, uma importante minissérie há algum tempo atrás, certo? As Três Marias também ela virou novela, né? Só que há muito tempo atrás, tá, gente? Mas foi adaptada para a TV. Outras obras aí, Nosso Ceará, Tantos Anos, 3 romances e 4 romances, tá? Pouco mais aí sobre... Olha só,
Tem algumas frases sobre ela, mas vamos falar um pouco aqui sobre esse livro aqui, ó, o 15. Por quê? Porque, como eu disse, é uma das obras mais representativas de Raquel de Queiroz. Vamos ver um breve resumo, tá? Do livro 15. Depois a gente vai ver uma outra obra bem conhecida, que chama-se As Três Marias, tá? O 15, olha só, vamos ler com calma este resumo. O romance O 15 projetou nacionalmente o nome de Raquel de Queiroz, retomando o tema da seca, que já fora tratado em outros romances. Raquel deu-lhe maior dimensão social, sem deixar de lado a análise psicológica de algumas personagens. A marcha penosa e trágica da família de Chico Bento, que representa o retirante, constitui o núcleo dramático da obra. A par disso, desenvolve-se o drama da impossibilidade de comunicação afetiva entre Vicente e Conceição. Vicente e Conceição são personagens principais, são protagonistas da história. É um romance, gente. Não é um romance histórico, não narra a seca de 15, né? A história é um romance, né? É um romance, história de amor, que ocorre em plena seca de 1915, né? É um misto de realidade e ficção, certo? Ele, um dono de fazenda sensível à miséria que o rodeia, mas impotente para eliminá-la. Ele, o Vicente, personagem protagonista. Ela, que chama-se Conceição, uma moça da cidade, atraída pela figura livre e franca de Vicente, mas que não consegue penetrar em seu mundo rude, quase selvagem. Né? Uma história romântica, né? Eles são personagens principais. Ele, apesar de ser rude, como é falado aí, é muito sensível à situação do drama da seca, né? Que muitas pessoas sofrem, né? Principalmente aquelas pessoas que são desprovidas, né? Que não têm recursos. E ela é uma moça que veio lá da cidade, né? Tem estudos, que conhece uma vida diferente. Quando ela chega na fazenda, né, de sua família, que ela encontra o Vicente, ela realmente, eles aproximam-se, é uma história de, assim, um gostar, né, poderia dizer. Mas existe isso, né, porque ela não se adapta muito a esse tipo de vida, porque ela já vem da cidade, né. Bom, no final da história aí, você vai ler lá e vai descobrir, certo? Com certeza. Falar também sobre outra obra dela, As Três Marias. As Três Marias virou também uma telenovela há bastante tempo atrás. Gente, não só essas duas, nós temos Memorial de Maria Moura, As Três Marias, o 15 virou filme também. Então, suas obras, muitas foram adaptadas para o cinema e para a TV. Bom, sobre as Três Marias, a trama é composta pelo ponto de vista das Três Marias, Guta, Maria da Glória e Maria José, todas alunas do mesmo internato, e traça a condição feminina de sua limitada margem de escolha. Dos sonhos que se chocam com a dura e implacável realidade, e as personagens se veem assim, diante da opressão sexual de um lado e da total carência de esperanças de outro. Portanto, todas alimentam ideias e fantasias envolvendo grandes amores e uma vida. Retrata o quê? Ponto de vista de três jovens, né? Elas têm pontos de vista diferentes, né? Pronto. Por que é que eu coloquei aqui romance de trinta e pouco? Porque, gente, Raquel de Queiroz está inserida, literalmente, no romance de 30, tá? Que nós, inclusive, já estudamos esse período aí, que é a segunda fase do modernismo brasileiro. Portanto, né, eu coloquei aqui para relembrar um pouco isso a você. Vamos só ler isso aqui com calma. Ó. A multiplicação de autores e romances torna mais difícil conseguir informações sobre o público leitor do período, porque o seu perfil é variado. A melhor indicação de como as obras da geração de 30 foram recebidas, porém, são os números de venda alcançados.
com autores como Jorge Amado, José Lins do Rego e Érico Veríssimo, né? Assim, não se sabia ao certo o tipo de público, né? Que era leitor desse tipo de romance. Porém, há uma, né, especulação a respeito do número de vendas, né? Aqueles que vendiam mais obras. Esgotando sucessivas tiragens de seus romances, eles souberam criar um tipo de narrativa que caiu no gosto popular. Os enredos dinâmicos e a linguagem simples tornavam suas obras atraentes para o público, né? Linguagem simples, obras regionalistas, certo? No momento em que o contexto social e político fazia aumentar o desejo de conhecer melhor o Brasil. Período não muito, assim, um período de algumas transformações sociais, né? Como aqui no Brasil a Revolução de 30, né? E lá fora a queda da Bolsa de Valores, o que tem a ver com o Brasil? Tudo, porque influencia, né, gente? A gente sabe que influencia. Então, olha só, continuando aqui. Olha só, a imagem da Raquel de Queiroz, e eu coloquei para você algumas frases dessa escritora. Gosto de palavras na cara, de frases que doem, de verdade ditas, bem ditas. Sou prática em determinadas questões, ou você quer ou não. Realmente ela era assim, uma pessoa bem determinada, né? Era sim ou não e acabou. Não tinha meio termo, né? Inclusive, gente, a Raquel de Queiroz, ela começou a escrever muito jovem, né? Aos 16 anos de idade, ela escreveu seu primeiro romance, tá? Já falei para você sobre o contexto histórico, a biografia, uma outra frase da Raquel de Queiroz. Cada coisa tem sua hora e cada hora o seu cuidado. Raquel de Queiroz, né? Ela deixou aí várias... Raquel de Queiroz, romancista, cronista, não foi poeta, tá? Mas ela foi romancista e cronista, brilhante, né? Ela tem várias crônicas, tá, gente? Várias. Todas elas também crônicas muito lidas, né? Inclusive as crônicas, né? Uma curiosidade, é o gênero textual que é mais lido, né? As crônicas, certo? Por serem também práticos, né? Textos curtos, tá? Bom, e é isso, gente. Sobre a Raquel de Queiroz, nós estudamos um pouco, né? Vimos um pouco aqui da sua biografia, um pouco das suas obras, tá? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha relembrado realmente aí sobre o romance de 30 que nós já estudamos, né? Nessa aula da CGT, falar um pouco da Raquel de Queiroz, certo? Por sua importância e por quê? Escritora cearense, gente, né? Regionalista, conhecida não só no Brasil, tá, gente? Suas obras foram adaptadas para outros países também, certo? Essa é a sua grande importância como mulher, primeira mulher a fazer parte da Academia Brasileira de Letras, tá? E outros considerações sobre ela, grande escritora, tá? Não só por isso, por ser realmente uma grande escritora, tá? Eu vou já me despedir, tá? Porém, uma dica, continue participando, envie suas atividades direitinho, tá? Não esqueça, tem a Agenda Edu, o meu e-mail, se você não assistir a aula presencial, Luciane Rodrigues, 3333, @gmail.com. Luciane Rodrigues, 3333, @gmail.com, tá? Também, se você assistir a aula presencial, você vai levar suas atividades, né, claro, para a escola, tá bom? E, gente, se você puder, vai lá presencialmente, participe, estão sendo tomados todos os cuidados, não se preocupe, tudo direitinho, tudo nos padrões, tá? Pode ir, participe dos nossos eventos, das monitorias, tá? Das atividades que forem lançadas, que forem mostradas para você, participe, tá bom? Bom, como eu disse, eu vou me despedindo por aqui, tá? Um grande abraço para você,